Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre queijo Minas, ricota e cottage. Então, a definição do queijo, entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído, integral, parcial ou totalmente desnatado, ou de soros lácteos coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácidos orgânicos isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com e sem agregação de substâncias alimentícias e ou especiarias e ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. Então, o queijo nada mais do que é um produto concentrado de proteína e gordura obtido a partir do leite coalhado separado do soro. Então, qual que é a origem do queijo? Então, o homem antigo, ele vivia nas cavernas, cujo ambiente era quente devido às fogueiras que eram acesas. Então, com o calor, o leite coalhava mais rapidamente. Ao solidificar-se, um líquido escorria e a coalhada ficava mais consistente. Ou também ocorria a estocagem do leite em bolsas feitas de pele ou estômagos de animais. Então, o leite entrava em contato com essas enzimas coagulantes provenientes do tecido animal e se coagulava durante a estocagem, então liberando o soro. Então, essa é a origem conhecida do queijo. Então, nesse quadro, vocês estão verificando a classificação do queijo de acordo com o teor de gordura, já que o queijo é um produto concentrado de proteínas e gordura. Então, ele é classificado em extra gordo ou duplo creme, na qual o teor de gordura é um mínimo de 60%. Então, como exemplo, tem-se o mascarpone e o cream cheese. Os queijos gordos, de 45 a 59,9% de gordura, com exemplo, o queijo prato, o reino e camembert. O semigordo, de 25 a 44,9%, que é o parmesão. Os magros, de 10 a 24,9%, que é o cottage e o petit suisse. E os desnatados, com menos de 10%, que é o queijo ricota. E a classificação de acordo com o teor de umidade. Então, os queijos são classificados de acordo com a quantidade de umidade em baixa umidade, média umidade, alta umidade e muita alta umidade. Então, os queijos de baixa umidade, eles são conhecidos de queijos de massa dura. Então, eles têm até 35,9% de umidade. Um exemplo é o queijo parmesão. Os queijos de média umidade, conhecidos como queijos de massa semidura, de 36 a 45,9%. Exemplo, o queijo prato. Queijo de alta umidade, conhecido como queijos de massa branda ou macios, de 46 a 54,9%, queijo Minas padronizado e o queijo coalho. Queijo de muita alta umidade, conhecido como massa branda ou mole, acima de 55%, é o queijo Minas frescal. Agora, já a classificação de acordo com o tratamento dado à massa. Então, se o queijo é de massa cozida, exemplo, mussarela e provolone. Vocês vão ver nas próximas aulas
que a diferença da produção do queijo mussarela do queijo provolone é somente o processo de defumação. O queijo mussarela não é defumado e o queijo provolone é defumado. Ambos advêm do mesmo processo. Massa semi-cozida, o exemplo, o queijo prato. Massa crua, Minas padrão e frescal. E a partir do soro, a ricota. E a classificação em relação à coagulação? Então, os queijos de coagulação lática natural, requeijão mineiro e requeijão do norte. Queijo de coagulação lática auxiliada por uma pequena quantidade de coalho, o cottage. Queijo de coagulação obtida por coalho, queijo Minas padrão e frescal, o prato, o parmesão, o provolone, gorgonzola. E a classificação de acordo com a obtenção da massa. Então, quando ela é obtida através da ação enzimática, na qual se utiliza o coalho animal ou coagulante de origem microbiológica ou vegetal, como exemplo, Minas frescal, o prato e o parmesão. Por acidificação, que é a ação de bactérias na lactose, produzindo ácido lático, reduzindo o pH e formando a coalhada. Então, o queijo cottage e o requeijão. E por fusão, ação a altas temperaturas e sais fundentes, tem o queijo fundido. Também vocês vão aprender a processar, a produzir esse queijo fundido, usando altas temperaturas e os sais fundentes. Então, vamos falar agora sobre o queijo Minas frescal. Então, o queijo Minas frescal, ele é um produto da coagulação enzimática da massa crua, moldado em forma cilíndrica de diâmetro cerca de 2 vezes a sua altura e pesando cerca de 1 kg. Então, é um queijo fresco, obtido por coagulação enzimática do leite, com coalho e outras enzimas coagulantes apropriadas, complementado ou não pela ação de bactérias lácticas específicas. Então, é classificado como um queijo semigordo, 17 a 19% de gordura, possui alto teor de umidade, de 55 a 58%, o que torna um produto bastante perecível. Então, a durabilidade de 8 a 10 dias, desde que refrigerado a uma temperatura de no máximo 8 graus centígrados. Ele deve ser consumido fresco. Então, vamos verificar um fluxograma do processamento do queijo Minas. Então, aqui vocês estão verificando as etapas do processo de produção. Então, primeira etapa é a pasteurização, depois preparo do leite para coagulação, tratamento da massa, agitação, enformagem, salga, embalagem e armazenamento. Então, essas são as etapas do processo de produção do queijo Minas frescal. Então, nós vamos ver passo a passo essas etapas do processo. E, ao final, nós vamos ver um vídeo sobre o processamento do queijo Minas. Então, em relação à pasteurização. Então, a forma de garantir que o leite esteja isento de micro-organismos contaminantes prejudiciais à saúde, como bactérias e fungos. Então, a pasteurização ela é lenta, ela é feita aquecendo-se o leite até 65 graus centígrados, mantendo nessa temperatura por 30 minutos, resfriando em seguida até 34 graus centígrados, que é a temperatura necessária para a fabricação do queijo. Então, o leite deve ser aquecido a uma temperatura de 72 graus centígrados a 75 graus centígrados durante 12 a 15 segundos,
sendo imediatamente resfriado a 34 graus centígrados, que é a temperatura necessária para a fabricação do queijo. Então, esse tipo de pasteurização nós chamamos de um processo rápido. Então, como que é o preparo do leite para coagulação? Então, nessa etapa, são feitos os procedimentos necessários para coagular a caseína, que é a proteína do leite, dando origem à massa do queijo, que é o coalho. Então, os ingredientes que devem ser adicionados. O cloreto de cálcio, ele vai proporcionar a formação de uma coalhada mais firme, mais compacta, evita a perda de sólidos no soro durante o corte da massa e reduz o tempo de coagulação e melhora o processo de dessoragem. Então, a adição do cloreto de cálcio também é necessária para aumentar o teor de cálcio solúvel no leite, já que ele fica indisponível quando o leite é pasteurizado. Então, se o cloreto de cálcio não for adicionado, a coagulação vai ser demorada e incompleta. Além disso, também, o cloreto de cálcio, ele confere a elasticidade à massa do queijo. Então, a quantidade recomendada a ser acrescentada de cloreto de cálcio, ela varia de 0,02 a 0,03, que corresponde a 20 a 30 gramas por 100 litros de leite. Então, tudo isso em relação ao volume inicial do leite. Então, deve ter cuidado para diluí-lo totalmente em água antes de adicioná-lo ao leite. Recomenda-se não ultrapassar a quantidade indicada, porque essas quantidades elevadas vão resultar numa massa dura e ressecada e com gosto amargo. Então, o coalho, ele é um agente que vai promover a coagulação do leite, formando a massa do queijo. Então, esse método é denominado coagulação enzimática, pois o coagulante é formado por uma enzima, que é uma proteína com propriedades específicas. Então, essa enzima, ela é chamada de quimosina, que também é conhecida como renina, e antigamente ela era obtida do estômago de ruminantes recém-nascidos. Hoje já é adquirido de forma sintética. Então, a quantidade de coalho a ser adicionada é fornecida pelo fabricante. Então, antes de acrescentá-lo ao leite, deve-se fazer a diluição em água limpa, fervida ou filtrada. Outro ingrediente também é o ácido lático. Ele é opcional e ele faz com que o queijo apresente um sabor levemente ácido e fique mais firme. Só que há uma tendência no mercado brasileiro de substituir o fermento lático por acidificação direta com ácido lático, com forma de aumentar a vida útil do produto. Então, com isso, retardar a acidificação. Só que tem uma desvantagem. O soro, ele fica impróprio para subprodutos e para alimentação animal. Uma vez que vocês vão ver na aula de hoje que a ricota, ela é produzida através do soro do leite. O fermento láctico também, ele pode ser utilizado e ele é agregado ao queijo para trazer sabor, odor e textura. Mas ele é muito usado no queijo gorgonzola, no camembert e no brie. Ele tem alguma desvantagem quando se utiliza no queijo Minas, porque o fermento, ele vai proporcionar uma proteólise avançada. E o que é isso? A massa vai ficar amolecida, com coloração da casca amarelada e um sabor fortemente ácido.
Então, por isso que na maioria das vezes, para a produção do queijo Minas, se utiliza o cloreto de cálcio e o coalho. Então, os seguintes cuidados devem ser tomados durante a adição do coalho. Então, a temperatura do leite deve estar em torno de 32 a 34 graus centígrados, que é a faixa de temperatura ótima para a atuação do coalho. Então, deve ser adicionado aos poucos e sempre sob agitação, devendo essa operação levar no máximo 3 minutos. O leite deve ficar em absoluto repouso até o momento do corte, e é sempre o último ingrediente a ser adicionado. Não deve ser acrescentado em quantidades superiores à recomendada, para não desenvolver sabor amargo. Então, vamos começar pela coagulação e tratamento da massa. Então, a coagulação do leite, ela tem seu início logo após a adição do coalho. Então, em geral, o tempo necessário para que ocorra essa etapa é de cerca de 45 minutos. O ideal é que a coagulação seja feita em tanque de aço inox, por causa da facilidade de limpeza e por ser material inerte. Agora, já em relação ao tratamento da massa. Então, a partir do momento em que é identificado o final da coagulação, inicia-se o tratamento da massa. Agora, em relação ao ponto de corte. Então, é importante determinar esse ponto corretamente, pois se a massa for cortada antes do tempo, vai perder caseína e gordura, o que pode ser observado quando o soro fica leitoso. E se for cortada depois, a massa ficará dura, prejudicando a retirada do soro. Então, o final da coagulação, ele é determinado pela identificação do ponto de corte da coalhada. Nesse ponto, a massa sofrerá fragmentação com o objetivo de promover a retirada do soro. Quando o corte é feito no momento certo, o soro apresenta um aspecto verde amarelado. Então, esse aspecto vocês vão verificar no vídeo que vocês vão ver sobre o processamento do queijo Minas. Então, com as costas da mão, fazer uma leve pressão na superfície da massa, próximo à parede do recipiente, onde está sendo feito o queijo. Então, se a massa se desprender facilmente da parede, é sinal de que está no ponto de corte. Então, vocês também vão verificar no vídeo essa massa se desprendendo facilmente da parede, que é um sinal de que está no ponto de corte. Então, o corte, ele é feito com lira, que é um utensílio formado por lâminas ou fios cortantes, dispostos paralelamente e igualmente distantes entre si. Então, para efetuar o corte, são utilizadas liras verticais e na horizontal. Então, no caso do processamento manual, pode-se utilizar uma faca para realizar o corte, igual vocês vão verificar no vídeo. Então, é importante que esses cubos, eles tenham um tamanho bem aproximado, para que a retirada do soro, ela seja homogênea. Caso contrário, há risco de perda de quantidade de produto e de qualidade. A fragmentação irregular da massa, ela vai reduzir o rendimento e pode ocasionar defeitos ao queijo, pois enquanto os grãos pequenos estão em ponto de enformagem, os grãos maiores ainda estão no processo de retirada do soro. Então, uma dica que é feita
para poder saber, para poder verificar se essa amostra está ideal. Se retira uma amostra de soro para verificar a acidez, então o leite do queijo tem que estar entre 14 e 18 graus Dornick. Então, um soro com acidez acima de 13 graus Dornick, ele é considerado um soro ácido. Então, esse soro ácido, ele não rende em qualidade e nem em quantidade. Então, a acidez tem que ser uma acidez equivalente a 2/3 da acidez inicial. Então, aproximadamente 12 graus Dornick, já que o leite tem uma acidez de 14 a 18 graus Dornick. Após isso, ocorre a agitação. Então, consiste em agitar os cubos durante 1 minuto, em seguida deixá-los em repouso durante 3 minutos. Aí repete-se essa operação por 30 minutos. Depois disso, a enformagem, que é necessária para dar ao queijo a sua forma característica. A salga. Então, a salga, ela vai garantir o desenvolvimento do sabor, o controle da umidade e a conservação do produto. Então, o objetivo do cloreto de sódio é conservar o produto e melhorar as suas características organolépticas. Então, geralmente, na produção do queijo Minas Frescal, é realizado a chamada salga seca, que é a distribuição uniforme desse sal. Então, normalmente 1,5% em cada face do queijo. Então, o que acontece? Então, aplica o sal na superfície do queijo já enformado. Passados 30 minutos, quando for feita a viragem, aplica-se o sal na outra superfície. Além dessa salga seca, nós temos a salga na salmoura e a salga no leite. Depois disso, nós temos a embalagem, que os queijos de casca macia, como o queijo Minas Frescal, é necessário que seja utilizada uma embalagem protetora. É desnecessário prensar esse tipo de queijo, porque esse queijo tem alto teor de umidade e o próprio peso da massa dentro da forma é o suficiente para exercer tal pressão. Então, essa forma normalmente é de formato redondo e tem furos no fundo, que vai permitir a saída do soro. Vocês irão ver 2 vídeos a seguir, sendo que o primeiro eu elaborei um queijo Minas na forma tradicional e manual. Depois vocês vão ver um vídeo sobre a fabricação de queijo Minas na forma industrial. Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos preparar um queijo Minas Frescal. Para isso nós vamos precisar de 5 litros de leite pasteurizado, vamos precisar do coagulante líquido e do cloreto de cálcio. Então, primeiramente, se o leite for um leite cru, nós precisamos pasteurizar. Mas no nosso caso, ele já está pasteurizado. Então, nós vamos colocar 5 litros de leite. Após adicionarmos o leite, nós temos que aquecer esse leite até a temperatura de 37 graus centígrados.
Após atingir a temperatura de 37 graus centígrados, desligar a chama e adicionar o cloreto de cálcio e o coagulante e deixar em repouso por um período de 30 a 40 minutos. Utilizar de 40 a 50 ml para cada 100 litros de leite. No nosso caso, nós vamos utilizar 3 ml. Para cada 10 litros de leite, utilizar de 7 a 9 ml do coagulante. Atenção, tem que diluir em um copo com água sem cloro. Então, decorrido o período de 30 a 40 minutos, vamos verificar o ponto da formação da coalhada, que ela tem que ser firme, lisa e compacta. Então, quando eu observar que a mesma se desgrudar da panela, igual está mostrando agora, é o momento de cortar a coalhada. Então, com o auxílio de uma faca, vamos fazer cortes paralelos e cruzados nessa massa. Vocês estão observando que a massa tá bem lisa, bem fina e compacta. Então, após esse procedimento, nós vamos deixar em repouso por 5 minutos. Com isso, nós vamos observar que o soro vai formar uma tonalidade esverdeada, que é um bom sinal de que a coalhada está correndo tudo bem. Então, pessoal, após o repouso, vai iniciar a mexedura em movimentos circulares por toda a extensão e profundidade. À medida que vai fazendo esse processo, o soro vai sendo expulso do interior da massa. Então, normalmente esse processo demora de 20 a 30 minutos após o processo do corte. Então, eu mexo, deixo em repouso por uns 3 minutos, mexo, deixo em repouso durante 30 minutos. Então, pessoal, transcorrido o tempo de 30 minutos, vocês verificam que após o repouso e a mexedura, observa-se a formação dessa coloração esverdeada, que é um bom sinal que a coalhada está boa. Nós vamos fazer o quê? Colocar a massa dentro dos potinhos. Então, nós temos diferentes tipos de pote. Todos eles têm buracos para poder expulsar o soro. Então, aqui, ó. Buraco para expulsar o soro. Então, vamos pôr a massa nos potinhos.
Depois disso, nós vamos deixar em repouso para sair o soro. Então, após informar, nós vamos deixar em repouso para depois fazer a viragem dessa massa, na qual nós vamos colocar o sal. Então, pessoal, após a drenagem do soro na massa, vamos adicionar a gosto o sal na superfície dessa massa. Aí nós vamos espalhar esse sal. Esperar um pouco drenar mais esse soro para que possamos virar a massa. Então, pessoal, para salgar o outro lado, nós vamos precisar de outra forminha para realizar esse procedimento. Aí agora eu salgo esse lado. Pronto, agora espera drenar o soro. Pessoal, vamos... Fabricar queijo de qualidade é uma arte. A tecnologia é uma aliada dos profissionais que atuam na área. O cuidado na produção evita exemplos como esse. Um queijo com a presença de coliformes que podem causar problemas à saúde, como a intoxicação alimentar. Tudo por causa da falta de higiene na matéria-prima ou durante a manipulação. Esta professora e pesquisadora do Instituto de Laticínios Cândido Tostes é especialista em fabricação de queijos e vai ensinar como produzir o Minas Frescal de qualidade. Ela alerta que o processo deve seguir alguns padrões para atingir a qualidade que todo consumidor busca na hora da compra. A primeira providência é preparar o leite, que deve atender a uma exigência: ser pasteurizado. Quando a gente não tem leite pasteurizado, por exemplo, na propriedade rural, que o leite é cru, dá para pasteurizar no fogão. Então a gente pode fazer um banho-maria. Você aquece o leite até 65 graus, faz um banho-maria, mantém uma água quente de 65 graus e mantém esse leite por 30 minutos. É suficiente para pasteurizar o leite. Depois disso, é só fazer o resfriamento até a temperatura que nós vamos trabalhar com o leite no tanque. Enquanto o leite é preparado, é hora de lavar o vasilhame com água e sabão neutro. É importante enxaguar bastante e mergulhar em solução de hipoclorito de sódio, com 10% de cloro ativo. Utilize de 1 a 1,5 ml a cada litro de água. Se for usar água sanitária de supermercado, coloque uma colher de sopa para cada litro de água. O próximo passo é separar os ingredientes que serão adicionados ao leite. 20 ml de cloreto de cálcio para cada 50 litros de leite. Durante a pasteurização, alguns sais de cálcio são insolubilizados. Então a gente tem que repor esse cálcio, que vai ser importante na coagulação do leite. 12 ml de ácido lático industrial, que deve ser diluído e misturado no leite depois de frio. Com mexedura constante no leite, senão o leite coagula, aonde ele cai, ele coagula. Antes de adicionar o coalho, certifique-se que o leite está aquecido a 37 graus. A dose de coalho é a recomendada pelo fabricante. O produto também tem que ser diluído em água filtrada ou fervida e deve estar na temperatura ambiente. Essa água não pode ter cloro, porque o cloro inativa o coalho.
Agora é hora de mexer e esperar de 30 a 40 minutos o ponto de coagulação. Quando a coalhada ficar com essa textura, é hora de fazer o corte, que pode ser com uma faca comum ou com a lira. O movimento é simples, na horizontal e na vertical. O importante é deixar os grãos do tamanho de uma azeitona. A mexedura deve ser lenta e cuidadosa para não quebrar os grãos. O melhor é utilizar um garfo industrial ou uma colher de polietileno ou de metal. Nunca utilize madeira. E ao final, no ponto, eles perdem essa definição da aresta, eles vão ficar ligeiramente arredondados. Esse movimento deve durar 20 minutos até chegar ao ponto de chuveirinho, quando a massa escorre facilmente. O próximo passo é eliminar a maior parte do soro no processo, que se chama dessoragem, para depois colocar em formas de Minas Frescal, bem cheias. Essa quantidade rende cerca de 1 quilo de queijo. Repare que a forma é cheia de furinhos. A intenção é eliminar todo o soro em excesso. A primeira viragem é de 10 a 20 minutos após essa etapa. 60 minutos depois, é hora de virar mais uma vez e salgar. Aqui a professora optou pela salga a seco, mas há outras alternativas para deixar o queijo salgado. A primeira é a salga no leite, na proporção de 2 a 2,5 kg de sal para cada 100 litros de leite antes do coalho. Essa forma de salga, o sal distribui de forma mais homogênea no queijo. No entanto, esse soro fica muito salgado e você não pode utilizar para alimentação animal. O segundo tipo de salga é a salga na massa do queijo. Você tira bastante soro, deixa em torno de 80% de soro no tanque e adiciona de 1 kg a 1,5 kg de sal naquela massa com o soro. Mistura bem e faz a enformagem. O terceiro tipo de salga é a salga a seco, na superfície do queijo, na proporção de 1 colher de sopa para cada face do queijo. O último tipo de salga é uma salga mais industrial, usada pelas indústrias, que é a salga em salmoura, que é uma solução de 20% de sal, que é mantida a temperatura de 10 a 12 graus Celsius, na proporção de 3 litros de salmoura para cada quilo de queijo, e o queijo frescal de 1 quilo é deixado em torno de 4 horas. O produto precisa ser virado outra vez 1 hora depois da primeira salga. Isso é importante para ele adquirir o formato de Minas Frescal e também para passar o sal no outro lado do queijo. Já salgado, o queijo segue para a geladeira, onde fica de um dia para o outro. Depois é só embalar. Feito dessa maneira, a durabilidade do produto é de 20 dias, dependendo das condições do processo. A professora orienta que, utilizando leite pasteurizado, seguindo todos os passos da fabricação, com atenção à higiene, o queijo atinge um padrão de qualidade superior aos outros. Ponto para quem produz assim e uma vantagem enorme para quem compra. Produto que tem uma qualidade superior, o consumidor compra a primeira vez e repete a compra. Então, ele vai comprar esse produto. Você vai ter uma venda garantida desse produto. Qualidade é fundamental. Agora nós vamos ver o processamento da ricota. Então, a ricota, ela é obtida por meio da acidificação do soro de queijo, adicionado ou não de 10% de leite, após seu aquecimento a aproximadamente 92 graus centígrados. Então, ela é composta de 73,6% de umidade, 12,6% de proteína, 8,1% de lipídios, 3,8% de carboidrato. E o seu rendimento médio de fabricação é de 4 a 5% do seu volume de soro. Isto é, para cada 20 litros de soro, se produz 1 quilo de ricota. E qual que é o princípio da fabricação da ricota? É a precipitação das proteínas do soro por meio de calor associado à acidificação. Então, nós vamos ver como é produzido a ricota. Então, a ricota fresca, ela é o produto obtido da albumina do soro de queijos,
adicionado de leite até 10% do seu volume. A ricota pode ser classificada como um queijo magro, com teor de gordura entre 10% e 25% e alta umidade, superior a 55%. A ricota teve sua origem na Itália e é conhecida como queijo albumina porque é constituído basicamente da proteína do soro lactoalbumina em menor quantidade da lactoglobulina, sendo esse soro um subproduto oriundo da fabricação de queijos tipo coalho, Minas Frescal, mussarela ou de queijos que têm em seu processo uma coagulação rápida. Ela é rica em proteínas citadas anteriormente, tem baixo teor de gordura, pouca ou ausência de sal e apresenta outros componentes importantes na sua composição. Então, o queijo ricota confere a qualidade de um alimento de alto valor nutritivo e de fácil digestibilidade. Devido a essas características, esse é um produto indicado para pessoas em regime de dieta alimentar. Então, nós vamos ver alguns fluxogramas referente à produção do queijo ricota. Então, primeiramente, ocorre a obtenção do soro fresco, o aquecimento desse soro e a correção da acidez, a adição do leite, o aquecimento, a acidificação, um novo aquecimento, a interrupção do aquecimento para que ocorra o processo de floculação, retirada dos flóculos, salga e enformagem e a embalagem. Então, nesse outro fluxograma, nós vemos o mesmo processamento, na qual ocorre o aquecimento do soro, sobre agitação, adição do leite, aquecimento até 85 graus centígrados, adição de vinagre ou suco de limão, aquecimento até 95 graus centígrados, resfriamento, enformagem, armazenamento sobre refrigeração, embalagem e o armazenamento sobre refrigeração. E por último, temos o processamento da ricota artesanal, com a matéria-prima, o soro fresco em sal, o processo de filtragem, o processo de aquecimento do soro a 65 graus centígrados, a adição do leite pasteurizado ou fervido, na concentração de 5 a 8%, o processo de aquecimento até 85 graus centígrados, a adição do ácido acético, continuar aquecendo até 95 graus centígrados, interromper o aquecimento, deixando em repouso por 15 minutos, coletar com o auxílio da escumadeira a floculação, colocar em forma apropriada, fazer o processo de salga, que é opcional, e embalar em potes plásticos de polietileno e armazenar a temperatura de 5 a 8 graus centígrados. Então, agora nós vamos ver as etapas desse processo de fabricação da ricota. Então, aqui vocês estão vendo nessa tabela os ingredientes e alguns parâmetros e a medida caseira para cada ingrediente. Então, o soro fresco de queijo, na qual a acidez máxima tem que estar com 12 graus Dornick. A medida caseira é referente a 15 litros de soro. Leite integral desnatado, 600 ml de leite. Bicarbonato de sódio, 8 gramas. Ácido cítrico, 15 gramas.
Sal refinado de qualidade, 75 gramas. Então, a primeira fase é a obtenção do soro fresco. Então, o soro destinado à fabricação de ricota deve ser fresco, integral, coado e medido antes de ser transferido para o tanque de processamento. Então, esse soro ele é proveniente da elaboração de queijos obtidos da coagulação enzimática e preferencialmente devem ser fabricados no mesmo dia no laticínio. Então, o ideal é que seja feito no mesmo dia da obtenção do soro, pois o repouso vai provocar uma acidificação que vai prejudicar a elaboração do produto. Por isso que esse soro acidificado, ele precisa ser corrigido com bicarbonato. Então, a segunda etapa corresponde ao aquecimento do soro e à redução da acidez. Então, o soro ele é aquecido a temperatura de 65 graus centígrados, sendo agitado lentamente. Então, nessa etapa de fabricação, é importante fazer a correção da acidez do soro, que chega à linha de processamento com pH próximo a 10 a 14 graus Dornick. Então, ele deve ser reduzido para 6 a 8 graus Dornick, para evitar a precipitação antecipada das proteínas e, por consequência, diminuir o rendimento e a consistência do queijo. Então, essa redução ela é conseguida através da adição de bicarbonato de sódio. Então, é recomendado a aplicação de 30 a 40 gramas para cada 100 litros de leite e deve ser adicionado antes do aquecimento. Então, como aqui no exemplo, para 200 litros de soro com 14 graus Dornick, adicionar aproximadamente 112 gramas de bicarbonato de sódio. Então, lembrando que o bicarbonato de sódio, ele reduz a acidez para 6 a 8 graus Dornick, para evitar essa precipitação rápida do soro e a floculação das proteínas após a adição do ácido. A terceira etapa é a adição do leite. Então, quando o soro atingir a temperatura de 65 graus centígrados, adiciona-se uma quantidade de 2 a 10% de leite em relação à quantidade de soro processado, sob constante agitação e de forma lenta, prosseguindo esse aquecimento até a temperatura de 85 graus centígrados. Então, o leite ele é adicionado com o intuito de obter um maior rendimento do produto, melhor consistência e melhor sabor. Então, se recomenda para cada 1 litro de soro, 100 ml de leite. A quarta etapa é a adição do ácido, que é o processo de acidificação. Então, após atingir a temperatura de 85 graus centígrados, adiciona-se ácido lático na proporção de 1 ml para cada 1 litro de soro, e ele é diluído em água. Também pode-se utilizar ácido acético, que é o vinagre, ou ácido cítrico, na proporção de 5 ml para cada 1 litro de soro. Então, essa etapa tem por objetivo precipitar as proteínas do soro, no qual ocorre logo após a adição do ácido ao composto. Então, essa é a principal função do vinagre, precipitar as proteínas do soro. A quinta etapa consiste no aquecimento e no repouso da massa. Então, após a adição do ácido, continua o aquecimento até a temperatura de 90 graus centígrados sob agitação lenta,
Cessando o aquecimento, tem-se o início do período de repouso com duração média de 10 a 20 minutos, para que ocorra a coagulação, que é o surgimento dos flocos de massa sobre a superfície do soro. Então, uma atenção em relação a esse processo. Então, quando o processo chegar no ponto de interromper o aquecimento, não deixar ferver, pois a floculação formada ela se desfaz. Então, a sexta etapa consiste na retirada dos flóculos e a enformagem. Então, com o auxílio de uma escumadeira ou peneira, retiram-se levemente todos os flocos flutuantes do tanque. Em seguida, enforma-se a ricota. Caso se pretenda adicionar sal à ricota, você deverá distribuir a massa em um recipiente e adicionar o sal ou condimento a gosto. Na sequência do processo, coloca-se a massa em formas de polietileno circulares, podendo usar também o dessorador de nylon para forrar as formas. Após a massa da ricota atingir a temperatura ambiente, ela deve ser levada ainda na forma em processo de dessoramento para a câmara fria até o dia seguinte. A sétima etapa consiste na prensagem. Então, nessa etapa, coloca-se sobre as formas cheias uma prensa com peso equivalente a 10 vezes o peso da unidade da ricota. Então, esse processo deve ser realizado em ambientes frios, a 7 a 10 graus centígrados, por um período de 12 a 14 horas. Então, a prensagem ela tem por objetivo reduzir o teor de umidade desse queijo, deixando o produto mais compacto e evitando seu esfarelamento. Ao contrário do queijo Minas, que é desnecessário prensar esse tipo de queijo, porque é um queijo de alta umidade e o próprio peso da massa dentro da forma é o suficiente para exercer uma leve pressão. A oitava etapa consiste na embalagem, na qual, após a dessoragem, a ricota deve ser desenformada, pesada, embalada em saco plástico, selada a vácuo e rotulada. Em seguida, ela deve ser conservada sob refrigeração entre 4 e 5 graus centígrados e o prazo de validade da ricota é de até 30 dias. E o rendimento? O rendimento da fabricação da ricota é de aproximadamente de 4 a 5% em relação ao volume de soro utilizado para sua fabricação. Então, como exemplo, a cada 10 litros de soro são produzidos 400 a 500 gramas de ricota. Então, nessa tabela, vocês estão verificando a utilização do soro do leite em outros alimentos. Então, ele pode ser utilizado no setor de sobremesas, na aplicação de chocolates, glacê, barra de cereais, no setor de bebidas, nos chás gaseificados, bebidas para crianças, sucos, em bebidas fortificadas com proteína, no setor de sopas com baixo teor ou zero gordura, na confeitaria, nos chocolates aerados, nos produtos lácteos, o iogurte, na panificação, os muffins e nos produtos de carne, como bife de hambúrguer, presunto, nuggets e embutidos. Então, agora nós vamos verificar como que é a produção desse queijo tipo ricota. Então, a seguir, vocês vão ver um vídeo mostrando a produção da ricota numa indústria de alimentos.
E dando continuidade à produção dos laticínios Capu, hoje vamos aprender como é fabricada a ricota e o requeijão. Vamos lá? Vimos nos últimos programas a pasteurização do leite e também a produção da mussarela Capu. Hoje vamos acompanhar a produção de mais 2 produtos Capu, a ricota e o requeijão. No processo da produção da ricota, após retirado o primeiro soro, enquanto estava sendo preparada a mussarela, o soro cai neste tanque, onde começa seu aquecimento. Nesta primeira etapa, é fundamental mexer o soro a todo momento, enquanto vai subindo sua temperatura. É um processo lento e demorado, pois o segredo para a fabricação de um bom produto é atender todos os requisitos sem quebrar barreiras. O processo da produção da ricota ocorre da seguinte maneira: o soro é transferido do queijo mussarela para a ricota, e onde é aquecido lentamente até 65 graus. Este soro vai juntando uma espuma, onde esta deverá ser totalmente retirada. A Capu produz hoje aproximadamente 20 quilos de ricota por dia, e nesta matéria não poderíamos deixar de ressaltar que a ricota é totalmente saudável e que inclusive é recomendada por alguns profissionais da saúde. A ricota é um derivado do leite, um queijo, que possui algumas características nutricionais que atendem a um perfil de pacientes, que tem certas características de problemas de saúde. É um queijo de alto valor proteico, que contém cálcio, fósforo e outros minerais, além de vitaminas do complexo B, vitamina A e outros elementos. E a característica principal, principalmente na minha área de cardiologia, que é um queijo que tem um baixo teor de gorduras. Então ele atende aqueles pacientes que têm níveis elevados de colesterol, de triglicerídeos, porém que precisam de uma suplementação de cálcio, fósforo e vitaminas. Para a produção da ricota é acrescentado de 5 a 8% de leite desnatado. Este leite irá melhorar ainda mais a qualidade do produto final. Acrescenta o ácido lático, onde imediatamente podemos observar a formação de uma massa que vai subindo à superfície e aparece uma coloração esverdeada do soro. Concluído todo o processo, mistura-se a massa cuidadosamente e a mesma é colocada nas formas, onde em seguida é levada para o resfriamento, empacotamento e a comercialização. Na produção do delicioso requeijão Capu, partimos do princípio também do leite pasteurizado e desnatado. Após processado a coalhada, a mesma foi cortada por meio de liras de aço inoxidável, obtendo cubos. A massa é então aquecida enquanto se faz a mexedura lenta para que a massa ganhe mais consistência e ocorra o grande desprendimento do soro. O processo é longo e lento, até que aconteça a primeira lavagem com água de 40 a 45 graus. Neste momento, a água é escoada e feita a análise, quantas vezes forem necessária. Este processo é sempre repetido 2 ou 3 vezes, até que a água de lavagem apresente uma acidez entre 2 a 5 graus Dornick. Atingir esse ponto, 2 graus, nós pomos no tacho, A partir daí, nós lavamos, faz uma lavada com leite. Até o aquecimento do leite, até que dessora, no caso, o leite. A partir daí vai aquecendo e com agitação até que o leite torne-se soro. Escoado toda a água, coloca-se 10% de leite desnatado e com um ligeiro aquecimento, aguarda-se que o leite coagule, liberando um soro esverdeado. Elimina novamente todo o soro. A massa agora vai se misturando e aquecendo cada vez mais, até entrar em ebulição, tornando-se plástica, macia e brilhosa. Coloca-se um pouco de creme até um total de 5%. Estando a massa homogênea, diminui-se um pouco a entrada de vapor para que permaneça uma pequena fervura na periferia do tacho. Que é o ponto já que nós já entramos com a caloria, o sal e o creme. Aí é só o tempo até o cozimento, na base de 30 a 45 minutos.
que é o ponto ideal para o cozimento da massa, que hoje nós podemos falar que é o requeijão em si. O requeijão está pronto e é despejado em um balde, onde em seguida segue para embalagens, o resfriamento e a comercialização. Agora nós vamos fazer 2 exercícios de aplicação sobre o assunto abordado. Então, o soro do leite, ele possui excelente valor nutritivo. Muitos laticínios o utilizam para o processamento do quê? Do leite UHT e de queijo Minas Frescal, da manteiga e do iogurte, do requeijão e da manteiga, do queijo tipo parmesão e da ricota, ou da ricota e da bebida láctea. Então, o soro do leite, ele é usado no processamento da ricota e da bebida láctea. A ricota vocês já viram como é o processamento, e nas próximas aulas vocês vão verificar como é produzido a bebida láctea. Então, o queijo, ele é geralmente um produto produzido com poucas matérias-primas. Dessa forma, conhecer as principais características de cada uma delas é essencial para a obtenção de um produto de qualidade. Então, em relação às matérias-primas utilizadas na produção do queijo e suas características desejáveis, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O fermento lácteo é um ingrediente adicionado apenas nos queijos azuis, como Gorgonzola e Roquefort. Em queijos não fungados, como Minas Frescal, a adição de uma cultura láctea ela é prejudicial ao produto final. Então, ela está parcialmente certa. Por quê? O fermento lácteo ele surgiu para recompor o meio com a flora selecionada indispensável para a fabricação desses queijos maturados. Então, o que são queijos maturados? São queijos que são mantidos sob determinadas condições de temperatura e umidade relativa controlada, quando aí vai ocorrer inúmeras modificações microbiológicas, bioquímicas, físicas e químicas. Além disso, também, esse fermento também é indispensável também para a fabricação de fabricados com leite pasteurizado. Só que o fermento lácteo, ele tem alguma desvantagem quando usado no queijo Minas. Por quê? Esse fermento, ele vai proporcionar uma proteólise avançada. O que é isso? A massa vai ficar amolecida, com uma coloração da casca amarelada e um sabor fortemente ácido. Então, por isso que o fermento ele é mais usado no queijo gorgonzola, no camembert e no brie. Agora, em relação à alternativa B, o leite é a principal matéria-prima do queijo, pois ele fornece a lactoalbumina, que é a principal proteína do leite, a qual será coagulada para a produção do queijo. Então, a principal proteína do leite é a caseína. Alternativa C. O cloreto de cálcio é um sal adicionado para repor a quantidade de cálcio iônico do leite, que pode ter sido perdido durante o tratamento térmico, no caso da pasteurização, auxiliando assim na formação do coalho. Então, essa é a alternativa correta. A letra D. O leite utilizado para a produção de queijo sem lactose deve ser desnatado. Como a lactose é pouco solúvel em água, ela é carregada junto com a gordura durante o processo de desnate. Então, está incorreta porque a lactose ela é solúvel em água. Alternativa E. O cloreto de cálcio é um ácido. Aí já está errado, porque o cloreto de cálcio ele é um sal e é adicionado para a chamada coagulação ácida do queijo. Então, o que é adicionado para a coagulação ácida
é o ácido acético, ácido cítrico ou ácido láctico, né? Que é empregado em queijos como a ricota. Então, agora nós vamos abordar o assunto de queijo cottage. Então, o que é o queijo cottage? Então, é um queijo de massa fresca, de sabor levemente ácido e salgado, e ele é produzido pela coagulação ácida do leite desnatado pasteurizado. Então, ele é originário da Grã-Bretanha e é típico das vilas e das aldeias. Então, o queijo cottage, ele sofre lavagem contínua durante a sua produção para diminuir o teor de ácido lático e a lactose. Então, o queijo cottage, ele consiste basicamente em grãos da coalhada imersos em uma mistura de creme e sal. Seu sabor é ligeiramente ácido e salgado. Então, é um queijo fresco, elaborado a partir do leite desnatado, pasteurizado e adicionado cultivos lácticos de tendência à produção estrita de ácido lático, são os cultivos mesófilos. E a consistência apresenta-se na forma de grãos tanto pequenos como médio como grandes, ou na forma de pasta, que é o tipo petit suisse. Vocês estão verificando o fluxograma do processamento do queijo cottage. Então, como eu disse anteriormente, o queijo cottage ele é produzido através da coagulação ácida do leite desnatado pasteurizado. Então, primeiramente, o leite desnatado e pasteurizado ocorre a adição do cloreto de cálcio, aquecimento a 37 graus centígrados, adição da cultura láctea e o processo de fermentação por 16 horas. Corte da massa, agitação e aquecimento a 50 graus centígrados. Outra coisa que eu já falei anteriormente, que o queijo cottage, ele sofre lavagens contínuas durante a sua produção, com a finalidade de diminuir o teor de ácido láctico e a lactose. Então, vocês vão verificar que tem primeira lavagem, segunda lavagem e lavagem final. Então, a primeira lavagem da coalhada, ela é realizada com a água à temperatura ambiente, ocorre o processo de drenagem. Segunda lavagem, com a água a 3 a 4 graus centígrados, a segunda drenagem. A lavagem final, com a água a 3 a 4 graus centígrados e drenagem final. Depois tem a adição do dressing a 30%. E o que é esse dressing? Ele é um líquido cremoso que vai envolver os grânulos do queijo. E o que é esse líquido cremoso? É o leite, o creme de leite e o sal de sódio e potássio, além também de poder adicionar culturas probióticas. Depois disso, a embalagem e a estocagem. Lembrando que o sal de sódio e potássio, ele é usado como conservante para inibir o crescimento de bolores e leveduras. Então, aqui mostra a formulação básica para 100 litros de leite. Então, eu tenho leite desnatado 100 litros. Aí, eu tenho creme de leite de 6 a 8 litros. A quantidade em torno de 6 a 8% em relação ao volume do leite. Teor de gordura em torno de 10 a 14%. Fermento láctico até 1%. Sal refinado 200 gramas. Sorbato de potássio, que é o conservante, para inibir o crescimento de bolores e leveduras, 7,5 gramas. E o sal e o sorbato, ele é adicionado ao creme de leite, para formar o dressing, que é o líquido cremoso que envolve os grânulos do queijo. Então, após a seleção, o leite deverá ser totalmente desnatado, conferir uma gordura máxima de 0,5% e pasteurizado através de um dos sistemas que vocês já conhecem.
a pasteurização rápida ou a pasteurização lenta. Resfriar para a temperatura de 24 a 30 graus centígrados e adicionar o fermento. O leite deverá ser mantido intacto por um período em torno de 16 horas para ocorrer o processo de fermentação, na qual o leite vai atingir o pH de 4,6. Então, deve-se observar a formação de uma coalhada lisa, brilhante, sem formação de soro ou gases. Após isso, iniciar o corte com o auxílio das liras, vertical e horizontal, uma única vez para a obtenção de cubos de 2 a 2,5 centímetros de aresta, então que são grãos típicos de queijo Minas Frescal. Deixar em repouso por 5 minutos e verificar a acidez do soro, que deve ser de no mínimo 45 e no máximo 50 graus Dornick. Fazer a adição de água a temperatura de 50 graus centígrados e depois disso adicionar a água de maneira de não danificar os grãos, porque esses grãos eles são frágeis. Iniciar o aquecimento da coalhada nas seguintes etapas: tempo total de aquecimento por mexedura 80 a 90 minutos, regular o aquecimento que deve ser indireto, de maneira a não queimar os grãos. Então, verifique se não está ocorrendo a formação de uma película envolvendo o grão. Temperatura final, 65 graus centígrados. No decorrer do período de aquecimento, fazer mexeduras com auxílio da pá. A mexedura deve ser lenta no início, uma vez que os grãos se encontram com pouca resistência. Então, o ponto é quando os grãos estão consistentes e vai verificar se não existe formação de soro em seu interior. E o aroma é característico da fermentação lática. Após o ponto, recolher a massa na extremidade oposta à saída do tanque e retirar todo o soro. Iniciar o processo de lavagem da massa, de modo a obter uma acidez nula na água em relação à última lavagem. Então, como é realizado as etapas de lavagem? A primeira, lava com água pasteurizada, com temperatura em torno de 20 graus centígrados e o volume igual à metade de leite utilizado. E escorrer toda a massa. Segunda lavagem, com água pasteurizada e gelada, na temperatura máxima de 5 graus centígrados, mesmo volume anterior, e escorrer toda a água. Terceira lavagem, com água pasteurizada e gelada, temperatura máxima de 5 graus centígrados, mesmo volume da anterior. Fazer a acidez, escorrer toda a água. Nessa última etapa, os grãos devem ficar soltos sem a presença de água. Após isso, fazer a adição de creme de leite e misturar de maneira que os grãos fiquem padronizados. Então, creme de leite, sal sódico e potássio. Depois disso, embalar e armazenar a 5 graus centígrados. Lembrando que o processo de lavagem, a temperatura pode variar de 3 a 5 graus centígrados. Como que é feito o preparo do creme? Então, para que se obtenha um teor final de 1 a 4% da matéria gorda no queijo, vamos utilizar os seguintes cálculos. Suponhamos que uma fabricação de 1.000 litros de leite desnatado se utiliza de 6 a 8% de creme de leite, 1.000 litros vezes 8% vai me dar 80 litros de creme de leite. Após os cálculos de padronização, adicionar o sal e o sorbato de potássio, pasteurizar a temperatura de 75 graus centígrados e manter por 30 minutos.
resfriar até 10 graus centígrados e adicionar a massa. Então, para a obtenção do creme mais encorpado, fazer a adição de 0,3% do estabilizante Mix 30, misturando juntamente com o sal e o sorbato antes do processo de pasteurização. Pontos críticos da fabricação: utilização de leite de excelente qualidade, isento de qualquer inibidor, seleção de um fermento lático com característica de autoestabilização após o período de fermentação, temperatura de incubação regulada para que se possa obter um controle da fermentação, variar a quantidade de inóculo conforme o grau final de fermentação. A acidez do soro no momento do corte é um bom parâmetro para se avaliar a fermentação, e o aquecimento deve ser lento e gradativo, acompanhado de mexedura. Verifique sempre se o grão não está queimando. Utilizar a água pasteurizada para efetivar as lavagens dos grãos. Após a última lavagem, escorrer todo o soro de forma eficiente. Como esse produto é derivado de uma coagulação ácida por bactérias lácticas, esta fermentação torna-se um ponto-chave na elaboração desse queijo. Então, suas características finais estão intimamente relacionadas com esse processo. Então, com isso, deve-se escolher um bom fermento, alterar a dosagem do fermento conforme o clima, monitorar sempre o grau de atividade do fermento, no caso sua ação, e deve montar um programa rigoroso de higiene e sanitização, porque esse produto é altamente sensível à contaminação por fungos e leveduras. E a temperatura de armazenamento no máximo de 5 graus centígrados. Nessa imagem, vocês estão verificando um método tradicional de produção do queijo cottage. Então, o leite pasteurizado desnatado, adicionar 1% da cultura lática, adicionar 10% da dose normal de coalho, deixar coagular por 18 horas, cortar em cubos grandes, deixar em repouso por 15 minutos, aquecer em banho-maria lentamente até 51 graus centígrados. Então, essa operação deve durar 1 hora e 10 minutos. Elevar 1 grau da temperatura a cada 10 minutos. Agitar 1 minuto a cada 10 minutos. Eliminar o soro até aparecer visualmente os grãos. Retirar a água quente. Agora ocorre o processo de lavagem. Então, primeira lavagem, lavar com água a 30 graus centígrados por 10 minutos, drenar. Lavar com água a 15 graus centígrados, 10 minutos, drenar. Lavar com água a 4 graus centígrados por 10 minutos, reservar. Agitar bem suavemente. Escorrer a massa e adicionar o creme. Então, uma parte do creme para 3 partes da massa. Então, leite na concentração de 56%, o creme 40%, o sal 4%. Então, deixar sobre refrigeração até o dia seguinte e depois embalar. Vamos ver algumas diferenças em relação ao queijo Minas, ricota, cottage, o soro doce e o soro ácido. Então, o queijo Minas tem mais caloria que a ricota e o cottage, mas tem alguns benefícios. Tem mais quantidade de cálcio, então 3 vezes mais que a ricota, 10 vezes mais que o cottage. E é indicado para idosos devido ao problema de osteoporose. A ricota tem baixo índice de sódio, ela é rica em potássio
e tem poucas calorias. Então, ela é indicado para pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. Agora, o queijo cottage, ele tem baixo teor de caloria, baixo teor de gordura, contém menos leite, com isso menos cálcio. É ideal para as pessoas que buscam uma dieta de emagrecimento, devido ao grau de intolerância à lactose e alguns problemas intestinais de algumas pessoas. Então, o queijo cottage, ele é mais indicado. Então, em relação à composição do soro, o soro pode ser ligeiramente ácido ou doce. Vai depender do tipo de coagulação do leite e da operação de fabricação do queijo. Então, no caso do soro doce, é devido à coagulação enzimática do leite, através da enzima renina, que tem propriedade de coagular a caseína. E é o resultado da produção de queijos Minas, queijo Prado, o queijo cheddar. E o soro doce, ele tem alto teor de lactose. Agora, o soro ácido, ele tem maior concentração de sais minerais e é devido à coagulação ácida do leite. Então, um exemplo é o queijo cottage. Então, nessa tabela, vocês estão verificando em relação ao teor de caloria, gordura total, gordura saturada, proteína, carboidratos, cálcio, fósforo e sódio. Então, isso é para uma fatia de 30 gramas. Então, vocês estão verificando que em relação à caloria, o queijo Minas, como eu falei, é mais calórico comparado à ricota e o cottage. E também ele tem maior porcentagem de gordura, então é o Minas, seguido pela ricota, depois seguido pelo cottage. Em relação ao teor de proteína, o queijo Minas tem mais teor de proteína, seguido pelo cottage, depois seguido pela ricota. Em relação ao carboidrato, é a mesma dinâmica, Minas, cottage e ricota. Em relação ao teor de cálcio, o teor de Minas, o queijo de Minas tem maior teor de cálcio, do mesmo jeito que seguido pela ricota e depois seguido pelo cottage. Então, como o queijo cottage ele tem menos leite, por isso que ele tem menos teor de cálcio. Em relação ao fósforo, o queijo Minas tem maior teor de fósforo, seguido pela ricota e seguido pelo queijo cottage. Em relação ao teor de sódio, o queijo Minas tem um teor de sódio maior em relação aos demais queijos. E o queijo ricota, ele tem um baixo índice de sódio. Após, então, assistir a aula, vocês irão realizar a atividade de frequência, na qual já está no Google Classroom. Lembrando que a atividade vocês têm um período de 1 semana para realizá-las e, além de frequência, ela vale nota. Eu vou estar disponível das 9h30 às 10h30 no Google Meet para tirar as dúvidas sobre esse assunto ou qualquer outro assunto. Na próxima aula, iremos abordar o queijo mussarela, queijo coalho, queijo prato e requeijão. E essa aula será via Google Meet. Então, qualquer dúvida, mandem mensagem no grupo do WhatsApp, me mandem mensagem no Google Classroom ou entrem para tirar dúvida das 9h30 às 10h30 no horário da aula. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.